Essa discussão ela tem uma importância também, né, no sentido de uma discussão que é uma discussão fundamental, que tem que ser travada, que é o problema de qual é o programa que nós temos que defender para o Brasil nesse momento, né? De um modo geral, os governos ditos nacionalistas, né, os governos da esquerda nacionalista latino-americana, com exceções, mas de um modo geral, eles cumpriram o papel, né, de levar adiante uma política compensatória do desastre provocado pela política neoliberal dos governos anteriores. Quer dizer, sem romper com o eixo da política neoliberal, né, teto de gastos, paridade monetária e etc, tudo aquilo que era a base do Plano Real no Brasil, sem romper com isso daí, procurar uma política compensatória, uma política social que aumentasse o consumo, que aumentasse aí, que melhorasse em alguma medida as condições de vida da população. Essas medidas, logicamente, na medida em que elas não atingem as causas da situação de desastre econômico, elas têm um caráter puramente paliativo, quer dizer, elas aliviam o problema momentaneamente, mas não conseguem reverter o quadro. É por isso que, depois do golpe de 2016, com a subida ao governo do Temer, do vice-presidente golpista Michel Temer, a reversão da política estabelecida pelos governos do PT foi quase que automática. Bastou suspender um conjunto de medidas de tipo governamental, ou seja, medidas de tipo administrativo, para que a coisa voltasse praticamente a estaca zero, né? E, portanto, né, nesse momento em que se discute a possibilidade da candidatura Lula, a possibilidade da derrota do governo Bolsonaro, e etc. e tal, é preciso discutir qual é a perspectiva, né? Porque seria uma coisa totalmente absurda simplesmente repetir aquilo que aconteceu a partir de 2002, né? Seria como entrar num círculo vicioso. Você tem um governo de esquerda que adota medidas paliativas. Aí o governo de direita vem e destrói ainda mais a economia nacional. Aí vem um governo de esquerda, adota outras medidas paliativas que acabam sendo apenas um mecanismo em que se produz um certo alívio da situação para que a situação continue a se deteriorar cada vez mais, né? Na realidade, né, essa é uma discussão absolutamente central que tem que ser feita. Nós temos que ter um programa que atinja, né, os fundamentos da política neoliberal. E um desses fundamentos, né, um dos mais importantes, é justamente o problema da privatização. Na situação de caos econômico que o Brasil vem vivendo, né, é impossível reverter a situação duradouramente, de fato, sem a estatização dos setores fundamentais da economia, né? Não há a menor dúvida disso daí. É preciso que o conjunto das organizações populares, dos partidos de esquerda, dos sindicatos, das organizações operárias, tenha como bandeira o problema da reestatização, né? É preciso discutir, por exemplo, o prejuízo gigantesco, né, que o Brasil, a população, o povo brasileiro tem com a privatização da Petrobras. Toda essa riqueza, todo mundo sabe que o petróleo é uma riqueza gigantesca, ela vai parar nos bolsos de investidores especuladores que, inclusive, estão fora do Brasil. Não são nem mesmo especuladores que estão dentro do Brasil e que podem, eventualmente, investir o dinheiro aqui. Não. São especuladores que estão fora do Brasil, né, que atuam na Bolsa de Nova York e tudo mais. É uma situação aberrante, é uma situação grotesca e precisaria ser revertida.
Nesse momento, nós estamos tendo uma alta na venda de minério de ferro, novamente, devido à recuperação, que nós não sabemos dimensionar quanto tempo vai durar, da economia chinesa, né? E aí também, né? Primeiro que nós estamos exportando minério de ferro bruto, que é uma das formas mais primitivas de atividade econômica que existem, né? E segundo, que nós estamos exportando esse minério de ferro e o lucro dessas operações vai para a mão dos capitalistas privados e isso não beneficia de forma nenhuma, em nenhuma medida, o povo brasileiro. Até mesmo do ponto de vista, um ponto de vista fundamental que existe nessa questão das privatizações, que são os trabalhadores das empresas, né? Os trabalhadores da Petrobras, os trabalhadores da Vale do Rio Doce, esses trabalhadores, né, para que a empresa possa ser lucrativa, sendo uma empresa privada, que possa ser lucrativa no mais alto grau possível, né, foi estabelecido, por exemplo, dentro da Petrobras, a terceirização de quase toda a mão de obra, né? Da mão de obra da Petrobras, cerca de 70% ou mais é terceirizada. Quer dizer, recebe baixos salários, não tem estabilidade no emprego, não tem nenhum tipo de garantia nem nada. Quer dizer, nem nesse sentido, quer dizer, que o trabalhador se beneficia com uma parcela daquilo que é produzido pela empresa, os brasileiros têm uma vantagem, né? Então, é uma operação de rapina, é uma operação de liquidação da economia nacional e esse problema precisaria ser discutido. É preciso acabar com as empresas estatais que foram privatizadas. É preciso reestatizar essas empresas. Assim como no caso, né, da privatização, há várias outras questões que nós poderíamos denominar como questões estruturais que têm que ser colocadas em debate. O problema agrário, né, que é um problema nunca resolvido no Brasil, o problema do controle do mercado financeiro, dos bancos, sobre a economia nacional, né? Muita gente não se dá conta, mas nesse período, né, a partir da ditadura militar, com a crise que sobreveio com a ditadura militar, o endividamento levou a que municípios, estados e o governo federal ficassem fortemente endividados com os bancos que controlam a maior parte do orçamento, né? Nós vivemos uma situação extremamente bizarra, uma situação extremamente anômala, em que o país inteiro paga cerca de 40% do seu rendimento para o Estado, que transfere a maior parte disso daí para os bancos. Quer dizer, é um confisco, né, da renda popular, da renda da população para alimentar bancos. Ou seja, para dar lucro para um setor que nem mesmo é produtivo, né? Nós já vemos que o próprio setor produtivo não acrescenta nada na economia nacional, privatizado, né? Privatizado por empresas estrangeiras. Imagine um banco, né? O banco é só um crescimento do capital para os seus donos e acionistas, né? Então, esse problema teria que ser discutido também. Ou seja, em resumo, né, com a questão partindo da questão da Eletrobras, é preciso ter um programa que dê conta das contradições profundas da situação nacional e não que dê conta de problemas artificiais, que faça um programa de auxílio para as pessoas que estão morrendo de fome, que, logicamente, são programas necessários, mas que não alteram de forma nenhuma a situação do país. Nós não podemos travar toda uma luta gigantesca para cair na mesma coisa, né? Ter um período em que o Estado age como um Estado de tipo caritativo aí para suprir a desgraça que aconteceu no período anterior. E depois esse governo é derrubado, tudo volta à estaca zero, né? É uma discussão estratégica, uma discussão fundamental que tem que ser discutida aqui, né?